Então, vou trazer um ingrediente a mais, que é um vídeo que surpreendeu 0 pessoas ontem. Deltan Dallagnol falou quem é que ele vai apoiar num segundo turno, Lula e Bolsonaro. Ele respondeu o Marcelo, mas serve para todo mundo ficar sabendo. Vamos ver. Marcelo, por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior ou mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e Lula voltarem para a cena do crime. Vamos repercutir aqui no Morning Show. Quem quer começar? Olha como eu tô fofinha hoje. Quer começar pelo Guga? Te surpreende, Guga? A mim não surpreende. Eu acho que faz sentido ali com a trajetória do Deltan, não? Lógico que não surpreende a ninguém, né? Surpresa causou o comentário do Paulo falando em genitália. Ele não consegue entender que o discurso de uma vice-mulher poderia aproximar, sim, o Bolsonaro de uma base feminina. Ele não entende que os marqueteiros, isso não é um papo meu, não vem na minha cabeça, do que queriam uma vice-mulher, acreditam que ela poderia, quem sabe, até amenizar uma perda de votos, uma possível perda de votos do Bolsonaro para a parte da terceira via, da Simone Tebet. Inclusive, ela disputaria votos com a Simone Tebet no estado dela, que elas são do mesmo estado. Disputaria votos com a Simone Tebet. Esse não é um papo meu amigo, você não lê jornal. Esse é um papo de quem estava tentando convencer o Bolsonaro. Gente, calma, não lê. Fala da minha cabeça. Agora, falar de genitália, aí sim é achismo, é da cabeça. Genitália, que bobagem. Agora, sobre o Deltan. O que é uma mulher, Guga? Deltan Dallagnol, é óbvio que ele votará no Bolsonaro, porque o Deltan Dallagnol tem como seu maior adversário na política e talvez na vida hoje, o Lula, o petismo. Eles estão em pé de guerra. O Deltan, inclusive, foi processado por conta daquele PowerPoint que foi considerado um abuso de autoridade perante a justiça. Ele teve que pagar uma multa por conta daquilo, acabou condenado. Então é óbvio que há uma rixa pessoal entre o Dallagnol, entre parte dos lavajatistas e o petismo e o PT. É natural você imaginar que isso acaba influenciando ele politicamente. E também tem um viés conservador que leva o Dallagnol a ter uma aproximação maior com o bolsonarismo. Ideologicamente, ele se aproxima mais do bolsonarismo e tem uma rixa pessoal. Então, não surpreende ninguém essa revelação do Deltan Dallagnol e, para os petistas, acaba sendo mais uma peça publicitária. Eles podem dizer, olha só, tá vendo? Ele sempre foi bolsonarista, a Lava Jato sempre foi bolsonarista, sempre foi conservadora, tá aqui mais uma prova disso. Além de serem candidatos por partidos que são antipetistas, ele prefere votar no Bolsonaro a seguir com alguém que tem, segundo boa parte da política, um viés de fato político, e não alguém que pode levar para a ruptura. Mas ele não enxerga dessa maneira, talvez, para ele, ou para ele tanto faz. E é isso, o PT com certeza vai usar isso contra ele também. Zoe, o Deltan disse, nada mais ameaçador do que a volta do Lula, que é alguma coisa que você também tem como opinião e traz sempre aqui no Morning Show, né? Deltan Dallagnol investigou o Lula, era coordenador da Lava Jato. Ele sabe muito bem o que o Lula e o que o PT fizeram, né, quando estiveram no poder. Então, quem com mais direito a fala e direito de opinar sobre isso que o Deltan, que investigou de perto o Lula, que viu as provas de perto. E outra coisa, o Deltan tem muito claro que se o Lula retornar à presidência da República, retornar à cena do crime, o Deltan, o Moro, essa turma aí da Lava Jato, eles estão acabados, eles vão para a prisão, eles vão ser presos. Porque o Lula, e a gente vê nas falas dele, todos os dias as falas agressivas, incisivas dele, essa sede de vingança, a gente sente, né, no tom de voz dele, esse ódio que ele sente pelas pessoas que o colocaram na cadeia e as pessoas que apoiaram a prisão dele. Ele quer censurar a mídia, fala em regulamentar a mídia, quer acabar com clubes de tiro, ou seja, assim, quer implantar aí a ditadura dele e mandar prender quem o colocou atrás das grades. E ele tem o apoio do judiciário. Todos os atos
atos do Lula vão ser respaldados aí pelo judiciário. A gente viu isso nitidamente, claramente, o judiciário que o descondenou e o colocou, assim, por coincidência, o descondenou agora chegando perto aí do ano eleitoral para ele poder concorrer. Então, o circo está armado e o Deltan sabe disso. O Deltan, por mais que tenha divergências com o Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro é um presidente democrático, ele sabe que o Bolsonaro joga entre as quatro linhas da Constituição, diferentemente do Lula. E ele está assustado, obviamente, porque o que esperar de um judiciário que descondenou o condenado maior corrupto da história desse país? O Moro, que era símbolo aí da Lava Jato, hoje é um opositor ao Bolsonaro, né? Eles brigaram, o casamento não deu certo. Agora, o Deltan também é um ícone da Lava Jato. Muita gente considera que ele foi uma peça importante no combate à corrupção. Paulo, você acha bem-vinda essa fala do Deltan agora, dizendo que apoiaria o Bolsonaro no segundo turno? Bom, o Deltan Dallagnol nunca gostou do Bolsonaro. O pessoal da Lava Jato nunca gostou do Bolsonaro. Tem um diálogo na Intercept, eu fui até buscar aqui agora, dele com a procuradora, outra procuradora em 2019, a Jerusa Vietilli, que vazaram nos diálogos da Intercept, onde ela fala assim, a força-tarefa da Lava Jato ajudou a eleger o Bozo. Chama o Bolsonaro de Bozo. É verdade. Né? Precisamos desvincular do Bozo. Só assim os jornalistas vão novamente ver a credibilidade. Se ele atropelar a democracia, a Lava Jato será lembrada como apoiadora. Eu me preocupo muito. Diálogo dela com o próprio Deltan Dallagnol, diálogo do Intercept, da Vaza Jato, né? Então, assim, e as manifestações do Deltan, várias manifestações dele nos últimos anos, mostraram que ele nunca gostou do Bolsonaro. Nunca gostou, sempre fez críticas. Aliás, ele e os demais procuradores da Lava Jato, que também, alguns viraram lá colunistas da Cruzoé e sentaram o pau no Bolsonaro. Então, existe uma ilusão de que esses caras gostam do Bolsonaro. Não gostam. Se os bolsonaristas caírem nessa história de novo, aí é passar atestado. Por que está acontecendo isso? Por que Dallagnol está falando em apoio ao Bolsonaro, eventual apoio ao Bolsonaro no segundo turno? Por quê? O Deltan Dallagnol se tornou, agora abertamente, um agente político. E aí o Guga vai gostar de novo. Hoje o Guga vai gostar da minha participação. O Deltan e outros agentes da Lava Jato já eram agentes políticos há muito tempo. De fato, eram agentes políticos há muito tempo. O nosso Ministério Público, o nosso Judiciário estão aparelhados de agentes políticos. Você pega agora esse Anselmo Lopes, que está processando o ministro, agora o ex-ministro da Educação. Antes foi atrás do Paulo Guedes, antes foi atrás do Sérgio Camargo. São agentes políticos. Você vê as ações políticas desses caras. E pelo menos o Deltan, depois de tanta pancada que ele levou, saiu do Ministério Público e agora assumiu que ele é um agente político. Eu acho isso muito bom, porque política se faz nas esferas políticas. Resolveu ser político, sai, se abre mão do poder incomensurável que um procurador tem, inclusive de destruição de reputação e da vida das pessoas, sai, abre mão disso e vai para a vida pública disputar cargo eleitoral, que é o que o Deltan está fazendo agora. Então, muito bom que está fazendo isso. Agora, só tem um problema. Ele não tem espaço político. A grande dificuldade do Deltan é um cálculo político, uma questão de espaço. Ele não pode ficar na esquerda porque a disputa está polarizada, Lula e Bolsonaro. Ele não tem espaço com o Lula, porque ele foi o cara que fez, de fato, aquele PowerPoint abusivo, porque a mesma justiça que eu defendo para mim, para uma filha minha, para os meus amigos, é a que eu defendo para os meus inimigos. Então foi, de fato, sim, abusivo aquele PowerPoint. A forma como o Ministério Público agiu naquele momento foi, sim, abusiva. E aí, agora, ele nunca vai ter voto dos petistas. Então, nunca. A esquerda ele está liquidado. E, na direita, ele tem um problema, porque ele está falando mal do Bolsonaro há um tempão, ele só tem um espaço, ele tem que tentar se aproximar de alguma forma do Bolsonaro. Então é um cálculo, não é um cálculo de virtude, não tem nada de virtuoso nisso que o Dallagnol está fazendo. É simplesmente um cálculo político de alguém que agora, assumidamente, é um político. Claro. Vai colar? Eu não sei, eu espero que não. Quem trai um, trai outro.
Quem enfia a faca num, enfia no outro. Quem trabalha com os fins justificam os meios. De um lado, vai trabalhar do outro. Você tem que ter princípio e tem que ter valores. Tem que fazer aquilo que você acredita. E eu não acho que tenha sido esse o caso do Deltan Dallagnol. A conduta dele, para mim, ao longo da Lava Jato foi, e os áudios lá, os diálogos da Vaza Jato demonstram isso, não foi uma conduta de alguém que acredita no legalismo, no funcionamento das instituições. Foi alguém que acredita nos fins justificam os meios, em utilizar o poder que ele tinha para fins políticos. Olha, eu queria que o Guga comentasse nesses dois sentidos, que a gente já viu isso anteriormente, muita gente surfando na onda do bolsonarismo para se eleger, né? E depois se descolando do presidente, estabelecendo críticas no decorrer do mandato. E também uma outra situação que o Paulo trouxe aqui no programa em relação à vice-presidência, né? Então, um vice que parecia ideal, e aí quando vira vice de fato, quando eleito, começa lá a fazer seus comentários e a minar o governo de alguma forma, né? Trazendo opiniões diferentes da do presidente. A gente pode esperar uma coisa meio parecida, Guga, no sentido até do que o Paulo falou. Então, agora o Deltan fala que é Bolsonaro no segundo turno, mas não exatamente porque seja, né? Só para surfar ali uma onda e se encaixar em algum dos lados em relação a obter votos. Ele deixou claro nesse comentário que ele também não é bolsonarista, mas ele falou que num eventual segundo turno entre os dois, ele vai votar no Bolsonaro. Portanto, no primeiro turno ele não votará. Ele, de fato, tem rixas, como o Paulo lembrou, com o Bolsonaro, muitas rixas. O Bolsonaro, em 2019, inclusive, espalhou pela internet, pelas redes sociais, um post que chamava o Dallagnol de pessoalista, dizia que ele era um esquerdista do PSOL, aí tinha uma série de divergências do Dallagnol com o Bolsonaro, mostrava no que ele concordava, no que ele discordava, principalmente no que ele discordava do Bolsonaro, e tem uma briguinha entre os dois, tem uma rixa entre os dois, de fato, como falou o Paulo, é um movimento político, obviamente, ele sabe que o eleitor dele é um eleitor que é mais enviesado a ser conservador, a ser de direita, então é mais fácil ele fazer esse tipo de discurso. Mas também acredito que tem esse lado pessoal, como eu falei a princípio ali. Tem uma questão pessoal, obviamente, tem uma rixa, né? Ele e o PT estão numa guerra, então ele claro que ele não vai votar no Lula. E claro que politicamente para ele, como falou o Paulo, o comentário do Paulo foi pertinente ali, tem todo sentido. Ele está querendo jogar politicamente também. E não sei se vai funcionar. Acho que ele vai se eleger, independente dele ir um pouco para o lado ou não do Bolsonaro, ele tem voto suficiente para virar deputado federal. Ninguém discute isso. Deputado federal, eu acho que muito improvável que ele não consiga se eleger. Eu acho improvável. Eu acho que ele tem voto do Podemos saindo ali no estado dele. Mais voto que o Moro, com certeza. Não, mas o Moro vai ser candidato ao Senado, pelo jeito. Se não sabotarem o Moro vai ser candidato, porque o Moro, essa pesquisa que saiu recente... E capaz de ganhar também. Bota o Moro lá na frente do Álvaro Dias. Saiu uma pesquisa ontem com o Moro pela primeira vez como candidato ao Senado pelo Paraná, e ele está na frente do Álvaro Dias, que até então estava mais de 20 pontos à frente do segundo colocado. Então, para o Moro, tem aí essa chance, essa esperança, se ele não for sabotado. Porque tem muita gente no partido do Moro, principalmente a ala do DEM, que o partido dele é uma união de PSL com o DEM, que não quer o Moro. O partido dele já tinha uma coligação ali, que ele já tinha um nome lá no Paraná para o Senado. Porém, o Moro é um nome muito forte, tem todas as condições de ganhar, assim como o Dallagnol. Ninguém gosta do Moro. Ninguém gosta. 30% de votos no Paraná. Ele é um traíra, ninguém gosta de traíra. 30, isso é uma coisa que na política... O brasileiro perdoa roubo, mas não perdoa Eu acho, sinceramente, eu acho para presidente, zero chance. Eu acho que para o Senado... Não sou eu que acho, olhando os números. Calma, tem voto. Então, eu acompanho Paulo. você, Guga. Tem voto. Tem voto. Voto tem. Pro Moro se eleger. Pro Senado tem. Pro presidente... Eu acho a jornada do Moro muito impressionante. Como alguém se destrói, porque é um cara que em 2017 tinha boneco inflado de Super Moro na Avenida Paulista. Né? 2016, era um cara que era o homem mais popular do Brasil. E hoje o cara está aí disputando para ver se pode ser senador pelo Paraná. Então, assim, é uma jornada rumo ao lixo muito grande, o que mostra que
tudo acaba se revelando, a verdade acaba se revelando com o tempo. Eu me lembro que quando eu sentava o pau no Moro na direita, vamos chamar assim, entre as pessoas de direita, todo mundo ficava escandalizado comigo. Hoje, a maior parte da direita já sabe quem é Sérgio Moro. Então, era impopular, né? Porque ele estava perseguindo o Lula, e eu falava, não me importa se ele persegue o Lula ou se ele não persegue o Lula. Se ele desrespeita a lei e o império das leis, está errado. E aí as pessoas ficavam, meu Deus, não, mas ele está indo contra o Lula, ele é o nosso herói. Hoje ele está no lixo. Agora, ter voto para se eleger senador pelo Paraná, tem. O outro aspecto disso é que na política você só não precisa de voto, né? A política brasileira é uma política partidária, então você precisa de legenda. E o problema do Moro, uma das grandes dificuldades do Moro, é que ninguém gosta dele. Ele não tem alguém que gosta dele, inclusive no meio político. E não confiam, tá? né? No meio político não tem. Porque os políticos falam, se esse cara enfiou a faca nas costas do Bolsonaro do jeito que enfiou, é o Dória. O Dória que enfiou a faca nas costas de todo mundo. Esses caras que traem compulsivamente, traidores seriais, os políticos começam a ter receio com ele. Por mais que ele ainda tenha algum capital político. O problema é que talvez, ao longo do processo eleitoral, essa imagem de traidor seja explorada pelos adversários e ele acabe minguando e nem se elegendo. Mas hoje, as pesquisas de intenção de voto, por pior que elas sejam, por menos confiáveis que elas sejam, elas mostram aí, de alguma forma, a distância, um pouco da mancha, né, estatística em torno do cara. E, de fato, o Moro tem condições de ser senador pelo Paraná, assim como eu acho que está correto, Guga. O Deltan tem condições de se eleger deputado federal. Nada além disso. É uma destruição do capital político que esses caras já tiveram. Então, acabaram a latrina da política porque são pessoas sem escrúpulos, sem princípios, traidores, que tinham seus próprios projetos políticos. As pessoas que ficam batendo palma para eles, saibam, esses caras tinham as suas próprias agendas, os seus próprios projetos. E tem muita gente ainda mergulhada nesse deep state, assim como nos Estados Unidos. Mesma coisa no Brasil, tem muita gente ainda incrustada no judiciário, no Ministério Público, que tem as suas próprias agendas políticas. Então, agora, esses caras estão comprovando que tinham as suas agendas políticas, se tornando o que eles são agora, políticos. Não, o segredo, Paulo, é você parabenizar a pessoa que está fazendo um excelente trabalho, mas não exaltar aquela figura. Porque eu vejo muito isso, que no Brasil as pessoas... Mas eles não estavam, não. Elas têm carência de um líder, né? Elas têm carência de que alguém tem que fazer por elas. Então, quando esse alguém aparece, eles já colocam toda a responsabilidade, tudo em cima dessa pessoa e o colocam como um herói. Que foi o que aconteceu com o Moro. Sim, ele estava fazendo o trabalho dele. E que bom, é obrigação dele, como juiz, condenar, né? Colocar na prisão o ladrão, um corrupto. E parabéns por isso. Mas exaltar a figura dele faz com que o ego se infle, faz com que cresça essa coisa dentro dele de todo mundo está comigo, posso fazer o que quiser, posso me tornar até um ser superior à figura do Bolsonaro, que foi o que ele fez. Ele saiu do governo achando que toda a multidão iria com ele, mas estava errado. Então o brasileiro precisa parar de exaltar essas pessoas que aparecem, esses heróis, né? E os parabenizar quando acertarem, parabéns quando errarem, errou, mas está fazendo o trabalho dele, é a tua obrigação. Ele como juiz na época no Paraná, ele não estava fazendo mais do que a obrigação dele, mas o que quiseram colocar como herói. Você quer... Ele estava fazendo mais de obrigação porque é o seguinte, quando ele combina procedimentos com o procurador, isso não é obrigação dele. Isso é violação do processo penal do juízo imparcial. Então, assim, todo mundo sabe aqui, acho que nem o Google suspeita de que, assim, eu acho o Lula o maior ladrão do Brasil, da história do Brasil, provavelmente. Tá? O esquema de corrupção que o PT fez é o maior esquema de corrupção da história do planeta Terra. Não foi por isso, lembrando, não foi exatamente por isso que o Lula acabou condenado pelo Sérgio Moro. O subterfúgio que as pessoas acharam, em vez de condenar o cara por subverter a República, em vez de condenar o cara por financiar ditaduras sanguinárias comunistas no mundo inteiro, em vez de condenar o cara por subverter o funcionamento da República, arrumaram um triplex lá, xixelento lá no Guarujá, para condenar o cara. E ainda assim, as ações onde o procurador combina com o juiz, eu sei que isso é normal no Brasil. Eu sei que é comum, aliás, comum. Não deveria ser normal. Isso não funciona. Esse cara que faz isso contra o Lula, ele também não gosta do Bolsonaro, então amanhã ele faz contra o Bolsonaro. Então eu não tenho como não me suicidar intelectualmente se eu defender isso, que se faça alguma coisa ilegal contra o Lula, e amanhã
quando fizerem contra o Bolsonaro, eu reclamar. Que é isso que os petistas fazem. E aí eu não posso, eu não consigo, eu não durmo. Meu cérebro entra em conflito, porque o que eu defendo para um tem que ser o que eu defendo para outro. Não são os fins justificam os meios. Se o Brasil continuar nesse loop maluco, onde vale tudo, porque a outra parte vale tudo da outra parte também, é uma guerra fratricida. Termina com todo mundo morto, né? Posso usar aqui, num certo limite, usando o sentido figurado. Olha, a gente tem que ir para o próximo assunto, mas vou dar 30 segundos para o Guga, que ele me pediu. Só uma aqui. informação, a gente está falando do Dallagnol, agora ele está inelegível por conta da lei da ficha suja. Ele está brigando na justiça, ele quer ser candidato a deputado federal, porém, por hora ele não pode ser ainda. Veremos se vai dar certo. Ele foi condenado, depois que ele perdeu, ele foi aposentado compulsoriamente lá por conta do abuso de autoridade na questão do Lula do PowerPoint, e aí ele se tornou inelegível por conta disso, e por hora ele está inelegível, só para deixar claro.